comunidade acadêmica da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e é com muita honra e muita alegria que eu recebo o professor Carlos Ari Sundfeld aqui na nossa faculdade, ainda que de forma virtual. Professor, é realmente uma honra poder ter o senhor aqui, realmente, a gente sabe como que é esse mundo de lives e de reuniões, o senhor é um grande agente, que debate a reforma administrativa, o RH do Estado, e hoje, um dia tão emblemático, dia pós-eleição americana, a gente está aqui discutindo o nosso país, o RH do Estado, novamente. E eu queria começar lendo o seu currículo e comunicando a todos esse professor maravilhoso que a gente tem na nossa faculdade hoje. Então, o professor Carlos Ari é doutor, mestre, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, na qual foi professor também em doutorado, no mestrado e na graduação. Na FGV Direito de São Paulo, que foi um lugar que ele ajudou a fundar, é professor do mestrado acadêmico e profissional, na pós FGV Law Lato Sensu e da graduação também. É presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, a SBDP, que mantém a escola de formação em parceria com a FGV Direito de São Paulo, que vocês já devem ter ouvido a gente falar aqui, e que a gente vai fazer divulgação do processo seletivo no final da palestra. É escritor de diversos livros, um dos mais conhecidos, Direito Administrativo para Céticos. Participou da concepção de inovações legislativas como a LINDB, o Modelo Brasileiro da Agência Reguladora Independente, a Anatel, enfim, diversas outras. Foi procurador do Estado de São Paulo de 84 a 2003 e é sócio fundador da Sundfeld Advogados, consultores em Direito Público e Regulação. Tem um canal no YouTube chamado Direito Público com Carlos Ari Sundfeld, que tem vídeos maravilhosos, assistam, é muito legal, assim, é um conhecimento rápido, prático, mas extremamente profundo. E, como a gente comentou, vai ter divulgação posterior da Escola de Formação, que está aberta o processo seletivo. Agora eu passo a palavra para o professor, é realmente, de novo, uma honra recebê-lo, e a palavra está com você. Boa tarde, Fernanda. Uma alegria o seu convite para encontrar os seus colegas da Faculdade de São Bernardo do Campo. Eu tenho uma relação antiga com essa faculdade e muito forte, de muito carinho. Quer dizer, eu recebi já da faculdade, dos professores e dos alunos da faculdade já muito carinho, e eu tenho por ela também o mesmo carinho. Por quê? Porque é uma faculdade de grande qualidade, com uma história consolidada no Brasil, contribuições ao ensino jurídico muito grande. Tenho amigos, professores do passado e do presente da escola que eu admiro muito. Então, aqueles que estão aqui nos assistindo, eu queria dizer que é um privilégio estar com vocês, que tenho o privilégio de ser alunos dessa escola. E queria dizer que nada melhor para representar essa escola lá no programa da SBDP, da Sociedade de Direito Público, Escola de Formação Pública, do que a Fernanda, que é uma aluna não só brilhante, mas uma aluna inspiradora, quer dizer, que inspira, leva seus colegas mais longe, e que tem ótimas iniciativas sempre, e que é a responsável por esse carinho aqui de me trazer para o encontro com vocês nessa tarde. Nós começamos 2 minutos atrasado, porque eu entrei atrasado, eu estava numa reunião anterior com os governadores de Goiás e do Ceará, discutindo temas importantes do Brasil, inclusive a reforma administrativa, mas aqui agora estamos, né? O nosso tema é reforma administrativa. E eu vou tentar mostrar para vocês que esse é um tema importante para vocês também. E por que ele é importante? Então, é esse meu objetivo aqui, engajar um pouco vocês nessa questão, nesse debate, nesse desafio, que é de ajudar a melhorar o Estado brasileiro. E eu queria falar de reforma administrativa em 2 planos. Reforma administrativa e reforma da administração. Será que nós precisamos reformar alguma coisa na administração pública brasileira? Nós temos que reformar muitas coisas. A administração pública e outros pedaços do Estado que se relacionam com ela.
Nós precisamos reformar, por exemplo, o controle público brasileiro, que é exercido pelo Poder Judiciário sobre a administração pública, sobre gestores municipais na área de saúde, por exemplo. Temos que reformar o controle público que é feito pelos tribunais de contas sobre os administradores públicos, por exemplo, sobre os gestores estaduais de saúde. E nós temos que reformar diversos aspectos da administração. Por exemplo, temos que criar processos mais eficientes de revisão das normas administrativas de regulação, por exemplo, em matéria urbanística, que é um tema da competência dos municípios, muito importante essa competência, essa atuação. Mas os processos de licenciamento urbanístico que autorizam a construção de edifícios, reformas de residências, etc., é ruim no Brasil. É lento, é ineficiente, é caro. Nós precisamos reformar também os nossos processos de contratação pública. Para que a administração pública funcione bem, ela precisa de insumos. Precisa, por exemplo, de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde que estão atendendo a população nesse período tão complicado da vida nacional, em que eles, profissionais de saúde pública, né, estão sendo tão exigidos. Para que a administração cumpra isso, é preciso que os processos de contratação, licitação, nas suas diversas modalidades, ou processos de contratação sem licitação sejam eficientes. E nós temos problemas muito graves de eficiência desses processos de contratação. Então, são muitos aspectos, né, do funcionamento da administração, ou do funcionamento dos órgãos e poderes que se relacionam com a administração, que demandam uma reforma, uma revisão. Acho que está na hora de nós nos engajarmos numa grande revisão do funcionamento dos mecanismos que determinam a ação administrativa no Brasil. Mas o que está na pauta, e eu vou tentar focar nela com mais intensidade agora para nós, é a reforma do RH do Estado, dos recursos humanos do Estado, do regime dos servidores públicos. Será que nós precisamos mexer nas regras que se aplicam aos servidores públicos do Brasil? O governo federal enviou ao Congresso Nacional uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, agora em abril. Não, em abril não. Não foi abril, foi um pouco depois. É tanta proposta, gente, que eu já estou assim, um pouco confuso, mas o número eu sei. É a PEC 32, que tem uma enorme quantidade de regras, isto é, que quer mudar umas 20 e poucas regras que já estão na Constituição sobre recursos humanos do Estado, sobre RH público, e quer incluir mais 87 normas. Então, uma PEC bastante ampla. Além disso, o mesmo governo federal patrocinou, no ano passado, uma PEC que agora o Congresso Nacional está tentando discutir exatamente nesse período, que é uma PEC do equilíbrio fiscal, que vem conjugada com uma tal PEC do Pacto Federativo. Muitas normas, muitas propostas e muitos assuntos, mas um dos temas importantes que está tratado nessas duas outras PECs anteriores, que até agora não foram discutidas e votadas, né, é o tema dos servidores públicos. Também tem regras lá sobre despesas com servidores públicos. Então, o governo federal adotou essa estratégia de propor emendas constitucionais para tratar do assunto. E são muitas regras que ele quer mexer. Mas não é só do governo federal
a iniciativa de propor essa discussão. Governadores de estado têm proposto, e alguns deles conseguiram aprovar, mudanças legais nos seus estados para mudar pontos importantes das regras que se aplicam aos servidores públicos. Um exemplo é o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Um governador muito jovem, com 30 e poucos anos, foi prefeito antes de Pelotas e foi eleito num estado que tem uma grave crise fiscal, é um estado que tem uma potencialidade gigante no Brasil, né? O Rio Grande do Sul tem uma base industrial, uma base agrícola muito grande, uma população para a média nacional com um grau de educação maior do que os outros, né? E que tem um grave problema de funcionamento da sua máquina pública. Pois o governador, que tomou posse no começo do ano passado, propôs e obteve aprovação lá na Assembleia Legislativa de mudanças legais, algumas sobre previdência, para diminuir os gastos de previdência, controlando um pouco o aumento do déficit da previdência pública, a previdência dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, mas também normas sobre o regime dos servidores da ativa. O governador do Paraná, outro grupo político, o governador Ratinho Júnior, sei lá se é Júnior, se é filho, que mas ele também propôs e obteve aprovação na Assembleia de mudanças legais aplicáveis à generalidade dos servidores públicos do Estado. Agora, indo para o Nordeste, o governador Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, que está no seu segundo mandato, e é também um grande governador, excelente líder, num estado que tem o privilégio no Brasil de ter tido uma sequência de governadores de vários partidos que têm um compromisso firme com o equilíbrio fiscal das despesas públicas, mas também um compromisso firme com a educação. O governador Camilo Santana tem adotado estratégias não só de reforma das regras jurídicas, mas estratégias para mudar o modo como se nomeiam os servidores públicos. Ele não é o único, mas eu estou tomando aqui como exemplo. Qual é a mudança? Não sei se todos aqui que estão nos ouvindo sabem, Fernanda, mas entre os tipos de servidores públicos que existem no Brasil, estão aqueles que ocupam cargos em comissão. O que é isso? São os cargos para os quais se pode nomear pessoas sem concurso público. São pessoas de confiança do governador, do prefeito, do presidente da República, para ocupar cargos de liderança. Pois lá, no Ceará, desde antes do mandato do atual governador, todos os cargos de confiança na área de educação são preenchidos por pessoas que passaram por uma seleção, um processo de seleção pública. Não é um concurso público, mas é um processo de seleção para aferir a capacidade das pessoas que se candidatem, que se ofereçam, para liderar a gestão de unidades educacionais, por exemplo, de uma escola. Como eu disse, o Ceará tem obtido resultados incríveis em educação, porque a sequência de governadores foi fazendo reformas importantes lá no estado. Foram governadores do PSDB, começando com Tasso Gereissati, e depois governadores de esquerda, terminando agora com Camilo Santana, que firmaram esse compromisso de, na área de educação, não permitir barganha política de cargos. Então, passaram a fazer processos seletivos.
não precisaram editar norma jurídica nova nenhuma, porque, como a nomeação é discricionária do governador, eles tinham a possibilidade de usar como critério de nomeação a escolha em processos seletivos públicos, cujo objetivo não é aferir conhecimento, provas de conhecimento, mas sim a capacidade de liderar a gestão pública. E agora, nesta gestão do governador Camilo Santana, ele passou a adotar o mesmo tipo de processo para nomeação nos cargos de liderança, de gestão, então, de direção, na área de saúde. Então, é um exemplo de um Estado, há outros que estão fazendo a mesma coisa, o Rio Grande do Sul também está fazendo, é outro partido completamente diferente, o Eduardo Leite é do PSDB, em que isso está acontecendo. Então, há governadores que estão trabalhando para, sem qualquer mudança legislativa, melhorar a forma como se escolhem os ocupantes de cargo em comissão. Então, estou contando toda essa história para vocês para dizer o seguinte: as iniciativas de reforma administrativa relacionadas ao RH do Estado, algumas delas podem ser iniciativas de mudanças normativas constitucionais, como propõe o governo federal. Algumas são mudanças legais, como propuseram alguns governadores. Outras são mudanças de procedimento, de modo de agir, como desses governadores que eu mencionei. Há outros governadores que fazem parte de uma coalizão para adotar processo de seleção de cargos de liderança, sobretudo nas áreas de educação, saúde e segurança pública, que são as grandes prioridades dos estados, né? Então, são iniciativas de reforma de gestores subnacionais. Nós pensamos muito nas reformas propostas pelo governo federal, mas nós precisamos olhar para o que está acontecendo nos estados e nos municípios. Iniciativas importantes, transformações importantes, com todas as dificuldades que existem em várias áreas, mas também na área de gestão de pessoal, do RH público. E são iniciativas que devem ser acompanhadas e que podem se espalhar pelo Brasil. Infelizmente, nós temos outros estados que vivem crises de muitos tipos que têm impedido a evolução, seja por meio de reformas legais, seja por meio de reformas da gestão em si. Um exemplo, infelizmente, é o Rio de Janeiro, um estado super importante do Brasil, que vive uma grave crise, gravíssima crise em muitas áreas, crise moral, crise fiscal, etc., em que as coisas não têm evoluído na administração pública e especificamente no RH do Estado. Tem outros estados que são historicamente mais equilibrados, têm uma gestão pública melhor. É um exemplo o estado de São Paulo, que é um estado, pelo porte que ele tem, né, é um estado que tem, em várias áreas, qualidades que faltam aos estados mais novos, por exemplo, né? Pois bem, mas será que, pensando agora em reformas normativas, né, será que tudo se resume à discussão de reformas constitucionais da Constituição Federal e reformas legais no plano municipal ou estadual? Não. No Congresso Nacional, existem duas frentes parlamentares que foram criadas na atual legislatura, que começou no começo do ano passado, e que são frentes parlamentares que têm procurado trabalhar com esse tema do RH público. São duas frentes que têm coisas em comum e coisas diferentes. O que são as frentes parlamentares? São grupos de senadores e de deputados que se unem em torno de um tema, de um objetivo, independentemente do partido. E um dos temas que geraram, então, a criação de frentes parlamentares recentemente foi esse, da reforma do Estado, da administração pública, do RH. Uma das frentes criadas é a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, que é presidida
pelo deputado Tiago Mitrô, um deputado muito jovem, de primeiro mandato, muito jovem, alguém que fez carreira antes numa ONG ligada à educação para ajudar a melhoria da educação pública, e que muito jovem se candidatou pelo Partido Novo, se elegeu e tem esta pauta de trabalhar por esse tema. E ele e outros deputados de vários partidos se uniram, a senadores também de vários partidos, para criar essa frente cujo objetivo é identificar pontos que possam evoluir a partir de uma iniciativa dos parlamentares. E esta frente tem procurado, claro, debater as propostas que o governo envia, são importantes, claro, mas debater também propostas que eles possam gerar internamente ao Congresso Nacional. E essa frente tem tido um apoio muito grande do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem falado publicamente muitas vezes a respeito deste assunto. E um dos aspectos que esta frente tem procurado discutir é se não chegou a hora de nós aprovarmos uma reforma da Lei de Improbidade, da LIA, que é uma lei de 1992, que trata da responsabilização judicial civil de agentes públicos que cometam improbidade. Responsabilização essa que pode levar a sanções muito graves, né? Inclusive a suspensão de direitos políticos, a perda de cargos públicos, a multa, etc. Essa é uma lei que tem quase 30 anos, que acabou sendo usada pelo Ministério Público para a propositura de uma infinidade de ações de improbidade, em especial contra prefeitos. Os prefeitos do Brasil odeiam a lei de improbidade administrativa e o Ministério Público. Por quê? Porque eles têm sido vítimas de ações. E eu tenho pesquisado esse assunto e orientado pesquisa nesse assunto. Os prefeitos têm razão, a lei tem problemas, a atuação do Ministério Público tem problemas. É, evidentemente, o Ministério Público uma instituição super importante, super respeitável, é necessário coibir a improbidade, mas a lei da improbidade, ela tem excessos, tem impropriedades que fazem com que o esforço do Ministério Público seja dirigido para coisas erradas. E a aplicação inadequada, muito inadequada da lei da improbidade tem provocado um impacto negativo na gestão pública, que é o que se vem chamando de apagão das canetas na administração pública. Os gestores têm medo de decidir. E tem levado a uma politização da justiça. Por quê? Porque os inimigos políticos nos municípios, nós temos 30 e tantos partidos no Brasil, então a disputa no âmbito municipal, né, entre os partidos, entre os candidatos, entre as pessoas dos vários partidos, pelos cargos de vereador e de prefeito é muito intenso. Nós estamos agora na campanha, né? E um dos instrumentos da luta política tem sido a formulação de denúncias em jornais, muitas vezes denúncias irresponsáveis, que o Ministério Público depois se vê constrangido a tomar como base para propor ações de improbidade. Muitas delas ações assodadas, sem suficiente base, não é? Pois bem, isso tem provocado, inclusive, condenações injustas e a retirada da vida pública de pessoas eleitas por todos os partidos, da esquerda, da direita, de centro, seja o que for, de todas as idades, sem que eles tivessem, de fato, cometido algum tipo de irregularidade pessoal, apenas porque uma política deles, uma medida deles, se viu questionada e o juiz, com uma visão muito desconfiada dos gestores públicos, acabou aplicando a lei de improbidade. Pois bem, a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa está apoiando o debate sobre a mudança da lei de improbidade, que é um debate que antecede, inclusive, a criação da Frente Parlamentar.
Há um projeto lá tramitando na Câmara dos Deputados, que é de autoria de uma comissão de juristas, foi presidida por um ministro do STJ e que foi criada por iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, justamente. E o relator desta proposta de lei é um deputado federal aqui de São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, o Zaratini, que, aliás, é candidato agora a vice-prefeito de São Paulo, e ele apresentou o seu substitutivo com muita coragem, diga-se de passagem, um mês antes, há um mês atrás, mais ou menos. E por que eu digo coragem? Porque ele foi bombardeado por pessoas do Ministério Público, dizendo que ele queria aumentar a impunidade, etc. e tal, a meu ver, numa acusação completamente injusta. Ele apresentou a sua proposta, que está sujeita, evidentemente, ao debate e à crítica, mas esse tipo de acusação é inadequado para ajudar o debate público. Pois a Frente Parlamentar está fazendo esse debate do substitutivo do deputado Zaratini, que, para produzi-lo, fez audiências públicas em vários lugares do Brasil, quer dizer, ele foi de estado em estado, convocando audiências, convocando pessoas nas assembleias legislativas. Eu mesmo fui aqui um dos convidados a debater esse assunto com eles, membros da comissão, não só com o relator, né? Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, enfim, ouviu muita gente e apresentou o seu substitutivo. Pois bem, então a Frente Parlamentar está apoiando essa discussão. Não necessariamente todos os deputados, senadores que integram a Frente Parlamentar, né, apoiam o substitutivo, ou integralmente o substitutivo, mas consideram importante rever a lei. E, para isso, precisam fazer com que o debate amadureça. Mas não é só isso que estão fazendo, não. Esta Frente Parlamentar está ajudando os seus componentes a elaborarem projetos de lei para tratar de assuntos importantes que estão abandonados indevidamente. Um deles é a regulamentação do teto de remuneração que a Constituição prevê que deve ser observado no pagamento de cada um dos servidores. A Constituição prevê que todos os servidores públicos, todos os agentes públicos do Brasil estão sujeitos a um teto individual, que é o valor que recebe um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse seria o teto individual. Apesar disso, apesar de existir uma norma constitucional que diz isso, os jornais todos os dias divulgam casos e mais casos de pessoas, sobretudo no Poder Judiciário e no Ministério Público, ganhando muitíssimo mais do que os R$ 39 mil, que é a remuneração de um ministro do Supremo. E isso ocorre por diversos mecanismos, e, em especial, com o recebimento de umas tais indenizações, que ficam fora do teto. Então, são as parcelas extra-teto, ou como já se popularizou, chamar os penduricalhos. Então, há desembargadores recebendo cento e tantos mil reais por mês, procuradores de justiça, advogados públicos, enfim, algumas carreiras de elite, sobretudo da área jurídica, né, que estão recebendo 3 vezes mais do que o teto. Então, não está funcionando a norma constitucional. E esta Frente Parlamentar está discutindo a aprovação de um projeto de lei que já vem tramitando, já passou pelo Senado e agora está na Câmara, a aprovação de um projeto de lei para regulamentar o teto. No que a Frente está trabalhando? Está trabalhando no aprimoramento do projeto aprovado no Senado, que merece aprimoramento. Eu estou dando esses exemplos aqui, talvez um pouco técnicos demais, né, para esse momento, mas para vocês perceberem uma coisa importante. Existe um movimento dentro do Congresso Nacional de aprimoramento de legislação, não é de mudança constitucional, não, de legislação que pode ter impacto importante em aspectos bem diferentes desse campo, né, o campo do direito público dos recursos humanos.
Então, um aspecto é da responsabilização, lei da improbidade, outro aspecto é o da remuneração. E há outros. Eles estão estudando um projeto de lei sobre concursos públicos para ter um mínimo de coerência nacional dos concursos públicos, estão estudando uma lei nacional sobre contratações de servidores temporários para criar uma padronização mínima desses servidores. Daqui a pouco eu falo um pouco mais deles. Enfim, há uma ebulição importante no Congresso Nacional. E é preciso que nós olhemos essas iniciativas e participemos delas. Nós, como cidadãos, somos parte da discussão sobre a melhoria da administração pública. E a melhoria da administração pública passa pela melhoria do regime jurídico aplicável aos agentes públicos do Brasil. Mas, como eu disse a vocês, há uma outra frente parlamentar criada que se autodenominou Frente de Defesa do Serviço Público. Essa é uma frente que reúne, sobretudo, pessoas ligadas a categorias de servidores públicos e a movimentos sindicais de servidores públicos, e que tem preocupações específicas ou mais diretamente ligadas a estas categorias, e que fazem uma espécie de contraponto às propostas de reforma que possam atingir situações que hoje beneficiam categorias ou a totalidade dos servidores públicos, né? É um viés, digamos, diferente, é uma frente parlamentar que não é exatamente reformista, né? É uma frente parlamentar que se coloca, assim, em princípio, desconfiada contra as propostas de reforma que vêm sendo discutidas. São muitas, mas, claro que eles estão mais focados naquelas propostas que vêm do governo, né? São propostas de emenda constitucional que têm um viés não corporativo, em grande parte, embora as propostas do governo, em alguns aspectos, tenham um viés bastante corporativo. Por quê? Porque o presidente da República é muito ligado à corporação de policiais e de militares e procura defender o interesse deles, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje existe uma politização, aliás, perigosíssima politização dentro dos aparelhos de segurança do Brasil. Vocês devem se lembrar que houve um motim no Ceará das forças de segurança, um motim, um estado que tem problemas de segurança importante, algo que é crime cometido por policiais militares e mesmo por policiais civis, crimes sendo cometidos. Por quê? Porque há pessoas ligadas a partidos políticos, os mais diferentes partidos políticos, que querem mobilizar as forças de segurança em favor dos seus projetos eleitorais. E estão colocando em risco a segurança pública dos cidadãos. O Estado do Espírito Santo, há anos atrás, passou por uma situação gravíssima assim. Era, então, o governador Paulo Artung, que é uma das grandes lideranças do Brasil, e que foi um homem que assumiu um Estado quebrado, com problemas gravíssimos de segurança. O Estado e a cúpula do Estado estavam tomados pelo crime organizado, o Estado do Espírito Santo, e ele conseguiu. É um grande líder, tinha sido senador, deputado estadual, deputado federal, enfim, uma pessoa importante, seríssimo, um grande líder. Preste atenção nesse nome também. Paulo Artung, atualmente sem mandato, mas participa muito do debate público, pois uma das coisas que o governador, então governador Paulo Artung, sofreu foi um motim das forças de segurança, causado por atuações politizadas, partidarizadas dentro das forças de segurança do Espírito Santo.
colocando em risco a segurança dos cidadãos, né? E o próprio equilíbrio das instituições e do Estado. Pois ele resistiu, foi um líder duro, assim como o governador do PT, Camilo Santana. Eu estou falando dos partidos aqui para vocês verem como há governadores de diversas colorações, que o Paulo Artung é de uma outra linha política, que não é de esquerda. Ambos resistiram a esses movimentos e ambos alertando: nós não podemos permitir que a politização tome as forças de segurança do país. Nós precisamos tirar a partidarização das forças de segurança. E esse é um aspecto bastante importante da reforma que talvez nós tenhamos que fazer em relação à lei de greve. Porque não é admissível a greve em serviços de segurança. E nós temos que ter mecanismos eficientes para coibir a greve e para punir os crimes que têm sido cometidos, como aqueles que eu exemplifiquei aqui. Tem sido uma experiência lamentável de esses motins de força de segurança que geram depois inquéritos e processos penais contra os seus autores, criminosos, depois esses motins serem perdoados por leis de anistia. Nós temos que proibir, a população tem que se levantar contra as leis de anistia a criminosos que se instalam dentro das forças de segurança para politizar, partidarizar as forças de segurança e usar as forças de segurança como um instrumento de afirmação de partidos políticos, de lideranças políticas. Muitas vezes, inclusive, em conexão com milícias. Então, nós temos um problema aqui, gente, um problema importante. E isso tem a ver com a reforma do RH público. Portanto, estou mostrando a vocês como é amplo o leque de assuntos, de temas, que tem de ser trabalhados nas nossas discussões sobre reforma do RH público. Mostrei para vocês como diversas orientações políticas têm enfrentado o debate sobre essa necessidade de reforma. Isso é algo comum às diversas linhas políticas. Como esses temas são variados, vão de responsabilização de agentes públicos por improbidade a greve, passando por vencimentos. E é um tema muito, muito, muito importante para que nós consigamos fazer com que a administração pública seja capaz de dar conta das demandas do país. Mas avançando um pouquinho mais, Fernanda, aqui na nossa conversa sobre RH público, eu queria levantar mais 3 razões para a gente tratar desse assunto. Agora, num aspecto, num viés, um lado do assunto do RH público, que é o da estruturação das carreiras públicas. Vocês sabem, nós temos agentes públicos dentro da administração pública de diversos tipos, fazendo as funções mais variadas. Eu mencionei já vários aqui, né? Professores, enfermeiros, policiais civis, membros do Exército, juízes, etc. Né? Pois bem, mas as questões mais ligadas à carreira, digamos assim, quais são os nossos desafios? A maior parte das normas que estão lá na PEC 32, que é a chamada PEC da reforma administrativa, né, enviada pelo governo, dizem respeito a esse lado do debate sobre a reforma administrativa ou reforma do RH público. Será que existe razão para reformar? Nós temos razões para mexer nas regras? Não estou dizendo que é mexer na Constituição, mas mexer nas regras relativas a carreiras públicas. Eu queria lhes dar 3 razões para mexer. Uma é a desigualdade que existe dentro do serviço público.
Muitas pessoas acham que todos os agentes administrativos, todos os servidores públicos, têm o mesmo regime. Como é muito comum se apontar os privilégios de servidores públicos, e eu mesmo acabei de fazer isso, né? Falando de certos desembargadores que ganham mais de 100 mil reais, muitas pessoas tendem a achar que o mesmo privilégio destes desembargadores também vem sendo aplicado a um humilde servidor da área de assistência social dos municípios. Isso é que existe uma padronização. E concorre para esse equívoco, né, esse verdadeiro mito de que tudo é a mesma coisa no campo do serviço público, né, dos servidores públicos. A Constituição de 88, quando foi editada, falou na necessidade de haver um regime jurídico único dos servidores públicos. Então, muitas pessoas dizem, para defender reformas, tem de acabar com o regime jurídico único, que garantiu privilégios, etc. e tal. Pois bem, o que eu gostaria, então, de chamar a atenção é que isso é um equívoco monumental. A Constituição, de fato, disse, lá em 1988, que se deveria criar um regime jurídico único, mas nunca aconteceu. Até porque a própria Constituição tem outras normas que fez com que houvesse uma enorme diversidade dentro da administração pública em relação aos vínculos jurídicos com seus agentes administrativos. Então, uma coisa que caracteriza, e é um defeito grave da nossa máquina estatal, é a desigualdade entre os agentes públicos. Nós temos os príncipes, que estão, sobretudo, nas carreiras jurídicas e da fazenda, né, mais ligados à arrecadação e fiscalização tributária, que são os príncipes. E nós temos os proletários, que estão, sobretudo, nas áreas de serviços sociais, educação, saúde e assistência social, sobretudo nos estados e, em especial, nos municípios, cujo nível de remuneração não tem absolutamente nada a ver com o nível de remuneração das pessoas que eu chamei aqui de príncipes. Não tem nada a ver. São pessoas que fazem trabalhos super importantes. Falei da saúde, da luta agora na pandemia gravíssima, né? Que acabou sendo uma luta que teve que ser muito forte no âmbito dos estados e dos municípios, porque o governo federal adotou uma postura negacionista e se recusou a fazer o papel de coordenação dos serviços de saúde do Brasil para que eles se organizassem rapidamente e pudessem atender bem a população. Então, esse trabalho foi feito no âmbito dos estados e dos municípios, liderado pelos governadores e pelos prefeitos. Pois bem, estes prefeitos se valeram de pessoas que trabalham nos serviços de saúde municipais e que ganham um salário mínimo e pouco, 2 salários mínimos. Essa é a realidade. Estas pessoas não têm os direitos, os privilégios, não recebem nada extra-teto, até porque estão longíssimo do teto, etc. e tal. E também não têm estabilidade. Fala-se muito que o mal do serviço público brasileiro é a estabilidade. Isso é um equívoco. Por quê? Vamos pegar o exemplo da área de educação nos estados, né? A maior parte do esforço de educação no ensino fundamental do Brasil está nas mãos dos estados da federação. Então, os professores estaduais é que têm sido responsáveis pelos bons e maus resultados do ensino fundamental e médio do Brasil, público, né? Do Brasil. Pois bem, em grande parte dos estados, pelo menos metade dos professores estão no regime de trabalho temporário a que eu me referi antes. Não são servidores efetivos, não adquirem estabilidade, não têm direitos básicos que têm
servidores estatutários, que são aqueles que fizeram concursos e ocupam cargos efetivos, e não tem sequer os direitos que os seletistas da iniciativa privada têm. Por exemplo, o fundo de garantia. Alguns estados não reconheceram nas suas leis o direito à licença maternidade, ou tratam desigualmente as servidoras que estão no regime temporário, né, que são contratadas no regime temporário, em relação às servidoras ocupantes de cargo efetivo. Então, esses exemplos mostram uma coisa importante que nós vamos saber. A desigualdade no serviço público é gigante. Então, o primeiro e fundamental objetivo da reforma do RH público no Brasil tem de ser a eliminação da desigualdade. Nós vamos achatar as diferenças. Isso não significa que nós temos que padronizar tudo, mas nós temos que achatar as diferenças. São diferenças inadmissíveis. E algumas das iniciativas da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa são importantes para isso. Como eu disse, a Frente Parlamentar está trabalhando num projeto de lei para limitar o teto, né, para fazer valer o teto e impedir o recebimento de verbas excessivas. Isso liberará recursos para aumentar a remuneração daqueles que recebem menos, esse é um lado, e a Frente Parlamentar está trabalhando num projeto de lei para criar uma regulamentação básica do regime dos temporários, nos municípios, nos estados e na União. Então, são iniciativas que vão nesta linha de diminuir as desigualdades. Claro que nós temos muitas coisas a fazer para diminuir essas desigualdades, mas nós temos que começar. E uma das coisas importantes a fazer, infelizmente, o governo federal se recusou a fazer. Quando mandou a sua proposta de emenda constitucional, a PEC 32, mandou propostas de regras para valerem só para os servidores do futuro, aqueles que forem admitidos depois da aprovação da emenda constitucional e depois da aprovação da legislação regulamentadora. Então, ao invés de cuidar de corrigir as desigualdades, está pensando em criar um regime que eles consideram bom para começar a vigorar daqui 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo. Então, não priorizou a desigualdade. Outra coisa, não propôs absolutamente nada de reforma com relação ao RH do Poder Judiciário e do Ministério Público, onde estão justamente os grandes privilégios. Eu estou insistindo aqui nos privilégios dessas categorias. Alguém pode achar, mas esse é um inimigo do Judiciário, do Ministério Público. Muito pelo contrário. Nós temos que eliminar as desigualdades, isso é um ponto importante, mas nós temos que salvar o Ministério Público e o Judiciário da deterioração que significa eles terem um regime que não se justifica numa república, que é um regime de privilégios. Um exemplo desse privilégio, gente, em matéria de RH, é o fato de que procuradores e promotores e juízes, desembargadores e ministros de tribunais superiores têm 60 dias de férias por ano. Sem contar que estes órgãos fazem recesso e as férias deles eles nunca marcam no período de recesso de fim de ano. Isso significa que eles acabam tendo, na prática, 2 meses e 15 dias ou 20 dias de paralisação do trabalho. Enquanto isso, os servidores que estão lá atendendo a população na ponta, em serviços de saúde, como eu mencionei, não conseguem usufruir as suas férias porque não tem dinheiro para tirar férias. Então,
é uma crise, inclusive, moral, que afeta o Judiciário e o Ministério Público. Eles não podem ter esses privilégios. Mas não é só moral, isso é algo indigno de uma república. Nós temos que, então, achatar as desigualdades. A segunda coisa importante, a segunda razão importante para mexer nas regras é o déficit fiscal. Uma parte do mundo político brasileiro nega que o déficit fiscal do Estado seja uma questão central. E, por isso, criticam medidas de combate ao déficit. Assim, em princípio, não a medida A ou a medida B, mas em princípio. Porque creem que o aumento constante dos gastos públicos e a continuidade do aumento dos gastos públicos é o caminho para a retomada do desenvolvimento brasileiro. Pois bem, o Brasil está atingindo, nos próximos meses, é inevitável, um déficit excepcional que aumentou muito rapidamente por conta da Covid, dos gastos governamentais excepcionais por conta da Covid, que eram, em parte, inevitáveis, esses gastos, o aumento de gastos, em parte decorreu da má qualidade do processo político que esteve por trás da decisão de fazer esses gastos, por responsabilidade do Poder Executivo Federal, que não trabalhou adequadamente para que as medidas se ajustassem, né? O governo federal fez propostas muito tímidas de início, o Congresso Nacional corretamente reagiu contra as propostas que não ajudavam, de fato, a população. O Congresso Nacional impôs que o valor do auxílio emergencial fosse muito maior, mas o governo federal não trabalhou como devia, o Poder Executivo Federal, para impedir que houvesse problemas no foco dessas medidas. E nós tivemos problema de foco e gastamos mais do que podíamos, sem necessariamente atingir, em todos os casos, as pessoas certas. Pois bem, nós agravamos o nosso déficit fiscal e nós estamos numa situação muito dramática. Para vocês terem uma ideia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é do DEM, foi deputado durante 5 mandatos e senador, elegeu senador e exerceu metade do mandato, se elegeu, então, governador. O governador Ronaldo Caiado estava dizendo há pouco, na reunião de que eu saí, da dificuldade fiscal do Estado por conta do comprometimento do orçamento do Estado com o pagamento de servidores públicos, que só deixa para investimentos 1% do orçamento. 1% do orçamento. A situação do Estado do Ceará é melhor, porque, como eu disse, os governadores do Estado do Ceará, durante muitos anos, se uniram em diversos partidos para garantir a responsabilidade fiscal, mas isso não aconteceu em outros estados. Não aconteceu no Rio, não aconteceu em Goiás. No Rio continua não acontecendo, em Goiás eles estão lutando para conter o crescimento. Não é para conter o déficit, não. É para conter o crescimento explosivo do déficit. No Rio Grande do Sul, que tem um dos déficits crescentes mais preocupantes do Brasil, o governador está lutando para isso. Superou o déficit? Está longe disso, mas está lutando para isso. E nós já fizemos uma reforma da Previdência no ano passado, e só conseguimos fazer porque o debate sobre a reforma da Previdência estava maduro. O presidente Michel Temer dedicou seu mandato a construir uma proposta, a negociar, foi muito, muito difícil, defendeu
de maneira muito incisiva isso, né? O Congresso Nacional tem suas orientações, tem muita divergência, etc., mas debateu muito antes deste atual governo, de modo que, quando o governo assumiu, apesar do baixo comprometimento do presidente da República com esta pauta, o comprometimento do ministro da Economia e, sobretudo, o comprometimento dos presidentes da Câmara e do Senado com a pauta, e os líderes partidários, viabilizou que se aprovasse a reforma previdenciária. Não é para acabar com o déficit da Previdência, mas é para conter o aumento explosivo. Mas nós não conseguimos fazer isso ainda em matéria de gastos com o pessoal. E nós temos que fazer. Nós temos que fazer por uma razão. Tem estados no Brasil que não conseguem pagar os seus servidores em dia há anos. Há anos. O estado do Rio Grande do Sul é um deles, o estado de Minas Gerais também, o estado do Rio de Janeiro também, o estado de Goiás também tem problemas. Então, gente, é o dever mínimo do Estado pagar em dia sua folha. E se não se consegue pagar, não é por falta de vontade política, como dizem alguns, não. É por falta de dinheiro mesmo. Então, nós temos que adotar regras que permitam que os gastos de pessoal se ajustem às possibilidades do orçamento público. Se nós não fizermos isso, a consequência é uma só. Nós já passamos por isso na história do Brasil, na década de 80. É a explosão da inflação. Nós perdemos toda a década de 80 e metade da década de 90 com planos econômicos, alguns deles amalucados, para acabar com a inflação, e nunca deram certo, até que, a partir do governo Itamar Franco, ministro da Fazenda, o então senador Fernando Henrique Cardoso, e depois no governo Fernando Henrique Cardoso, e no primeiro mandato do governo Lula, se fez um pacto para acabar com a inflação que envolveu a luta contra o déficit fiscal. E, para lutar contra o déficit pela diminuição do endividamento, foi preciso gerar superávites fiscais. E, para gerar superávites fiscais, nós fizemos, sobretudo, aumentos da carga tributária nesse período. E isso é que permitiu que nós tivemos superávites fiscais no governo Fernando Henrique e no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula. Isso depois do segundo mandato do governo Lula se inverteu. Ele abandonou essa meta, e isso acabou levando ao retorno daquela escalada de gastos que veio passando pelo segundo mandato Lula, se tornou explosivo no governo Dilma, e aí gerou a aprovação de uma PEC do teto constitucional de gastos no governo Temer, né? Pois bem, mas não adianta ter só um teto de gastos se nós não tivermos regras que permitam aos governos conter os gastos. E o principal item em que agora nós temos que mexer é no item das despesas com pessoal. E a terceira razão, e ao falar dela eu vou encerrar aqui essa parte, Fernanda, é a baixa produtividade do setor público brasileiro. Nós temos produtividade baixa na economia brasileira, seja no setor privado, seja no setor público. Nós estamos falando hoje do setor público. A produtividade dos servidores públicos brasileiros é menor do que dos servidores de países comparáveis. E isso se mede, por exemplo, pelos resultados nas provas internacionais, como o PISA na área de educação. Se nós pegarmos países que pagam aos seus agentes públicos mais ou menos o que paga o Brasil, agentes públicos da área de educação, e compararmos os resultados
Países em desenvolvimento também, é claro, tem que comparar coisas comparáveis. E nós compararmos os resultados no PISA, isso é, como se saem os alunos desses outros países e o Brasil, os nossos saem pior. Isso não é homogêneo nos vários estados, não é homogêneo. Há vários estados que têm resultados muito importantes, têm melhorias muito significativas. Então, a produtividade aumentou dos professores. Estou dando um exemplo só, os professores, mas isso vale para todas as áreas, né? Mas nós ainda temos, na maior parte dos estados, dos municípios, e mesmo em parte na União, é uma baixa produtividade. Os professores das universidades, vamos falar agora das universidades públicas, né? Das universidades públicas brasileiras, se comparado o seu desempenho em publicações, que é um índice internacional, com outros países equivalentes ao nosso, o Brasil não se sai bem. Então, a produtividade da nossa universidade pública é pior do que a dos outros países comparáveis. E qual é o problema disso? Por que falar tanto em produtividade? Por uma razão. Quem precisa dos serviços públicos no Brasil é, sobretudo, a população com menos recursos. A população mais rica do país pode comprar plano de saúde, pode comprar vaga no ensino privado. Mas a população de baixa renda não pode. Portanto, ter baixa produtividade no ensino público, na saúde pública, é reforçar a desigualdade social do Brasil. Portanto, nós vamos fazer reformas que aumentem a produtividade no serviço público. Um exemplo de reforma, só para terminar, que mexe com isso, é a eliminação de vantagens remuneratórias automáticas que se adquire automaticamente por mero tempo de serviço, os anuênios, biênios, licenças-prêmios, para que os recursos sejam aplicados no incentivo à qualificação profissional, para que todos que queiram possam se qualificar melhor, e no pagamento de bônus ou de remuneração maior àqueles que tenham alcançado constantemente melhores resultados. Isso é um incentivo ao aumento da produtividade dos agentes públicos. Então, eu dei aqui alguns exemplos, né, Fernanda, do que pode mexer com a desigualdade, pode mexer com o déficit fiscal e a produtividade, e que está ligado, então, à reforma do RH público. Agora, bom, estamos aqui para conversarmos, nós dois e todos que estão aqui conosco, né? Obrigado, Fernanda. Obrigada, professora. A gente recebeu algumas perguntas, acho que a gente pode fazer umas 2 rodadas, 3 rodadas, mas eu queria comentar que esse tema é muito interessante, porque, na sua abordagem, a gente vê como ele abarca diversas frentes, né. A gente não está mexendo só com uma questão de pessoal, mas a gente está mexendo também com uma questão fiscal, uma questão tributária, uma questão da improbidade, então uma questão que mexe com os gestores diretamente. E eu lembro muito de uma aula que a gente teve na escola de formação, que a gente fala de poder de polícia da administração. E foi comentado que a gente leu um relatório do TCU sobre a necessidade de maiores policiais nos aeroportos, especialmente na época da Copa, das Olimpíadas, e como esse trabalho de polícia era muitas vezes realizado pelos terceirizados. E se isso era possível ou não, mas também existia uma falta de pessoal. E eu lembro que foi comentado por mim e por outros colegas que, assim, muitas vezes é cobrado do Estado uma maior atuação, um maior número de pessoal para atender a todos, então mais gente nos guichês, mais gente para atendimento, isso aqui nos correios muitas vezes, mas é difícil olhar para esse outro lado de que também não existe dinheiro e não existe formato de melhor efetuar essa gestão, né? Então abrange várias questões do nosso relacionamento, da nossa
interpessoalidade junto com os órgãos estatais. Mas eu vou fazer a minha pergunta, e aí eu parto para as perguntas dos colegas, e a gente faz essas 2, 3 rodadas. A minha pergunta é um pouco prática, talvez seja um pouco, boba, mas o que o senhor está vendo da resposta, então, do judiciário, especialmente do judiciário, que como o senhor falou, são os príncipes, né, tem o judiciário e a fazenda tem um salário mais alto e tem uma contribuição mais alta. Qual está sendo a resposta deles com relação a essa reforma administrativa e esses problemas que estão sendo apresentados? Eles estão respondendo de uma forma positiva, que eu particularmente acho que seja um pouco complicada, mas como que está sendo essa avaliação sua desse cenário, dessas necessidades que estão sendo colocadas? E a segunda pergunta que eu coloco por enquanto é com relação às reformas no âmbito federal e estadual. A pessoa não se identificou, mas ela coloca, se o senhor acha que seria mais benéfico realizar essas reformas, no âmbito federal ou no âmbito estadual. E aí eu complemento a pergunta falando, elas seriam melhores se elas se complementassem, ou não necessariamente a federal seria uma coisa, eu vou falar isolada, mas enfim, como que o senhor vê isso? Bom, ótimas perguntas, ótimas perguntas. A primeira pergunta toca num tema político, inclusive, né? O Judiciário e o Ministério Público estão sensíveis, estão trabalhando para ajudar na reforma administrativa que corrija desigualdades, que contenha o déficit fiscal e aumente a produtividade? Eu diria, existe algum esforço que já vem de anos, desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, para aumentar a produtividade na justiça, para medir e aumentar a produtividade na justiça. Então, existe algum esforço, mas nenhum esforço para diminuir as desigualdades e conter os gastos excessivos que são feitos pelo Poder Judiciário e o Ministério Público. Pelo contrário, eles se colocam sempre contra as propostas de reforma, sempre contra. E o que me preocupa? Cabe ao Supremo Tribunal Federal, como representante do Poder Judiciário, a iniciativa de projeto de lei, veja que o Executivo não pode propor nem os parlamentares, é reservada, então, ao Supremo Tribunal Federal, como representante do Judiciário, a iniciativa do projeto de lei para tratar do Estatuto Nacional da Magistratura. Já existe uma lei que trata disso, que é da década de 70, portanto, muito antes da Constituição de 88. Até hoje, desde 88, o Supremo Tribunal Federal não mandou este projeto de lei, tratando, por exemplo, da extinção das férias de 60 dias, que é algo que foi previsto em lei para o judiciário e que não se justifica a título nenhum e que tem que ser eliminado. Só que o Congresso Nacional não pode fazer isso por projeto de lei de iniciativa própria. É preciso que o judiciário faça. E o judiciário se recusa a fazer. A mesmíssima coisa com o Ministério Público. O Ministério Público tem iniciativa reservada de projetos de lei a respeito do Estatuto Nacional do Ministério Público, e é na lei que está garantido, por exemplo, as férias de 60 dias. Então, o Poder Judiciário não tem feito nada. Pelo contrário, o Poder Judiciário tem sabotado e o Ministério Público também. Exemplo de sabotagem. Um dos ministros do Supremo, que atualmente é o seu presidente, por meio de uma liminar, deu a todos os juízes e membros do Ministério Público o direito de receber uma vantagem completamente ilegal, sem base em coisa nenhuma, chamada auxílio moradia, que está previsto na lei da magistratura, mas evidentemente não para se aplicar a todos, né? E
esta vantagem vigorou por liminar durante muitos meses, liminar individual, decisão monocrática. Então, esta é a sua resposta, Fernando, muito franca e muito crítica. O Judiciário e o Ministério Público têm grandes qualidades em outros aspectos, mas nessa eles estão nos devendo, estão devendo ao país uma atitude de colaboração. Em matéria de discussão das mudanças da lei da improbidade, o Ministério Público tem sido refratário a tudo. Ele se nega a colaborar com as discussões, ele só quer mais poder, mais poder, mais poder. Evidentemente, isso é inaceitável, né? Faz críticas inadequadas, membros importantes do Ministério Público fazem críticas, inclusive, falsas às propostas de mudança. Então, estou sendo muito, muito, muito duro na minha avaliação, porque essa é a verdade. Com relação às estratégias de reforma, né, faz sentido focar mais nos estados e municípios? Faz sentido pensar em reformas nacionais? Olha, eu diria que todos têm que ter compromissos com a reforma. E claro, muito mais conveniente para governadores e prefeitos se livrarem do ônus político de propor reformas que mexam com a máquina pública para frustrar servidores. É mais conveniente para eles que a reforma venha de uma lei nacional ou de uma norma constitucional nacional, porque aí eles dirão, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que fiz. Mas muitos governadores e prefeitos mesmo, como eu mencionei aqui, estão enfrentando o ônus político de fazer reformas. E é errado, isso é muito importante perceber, é errado achar que lutar pelo controle fiscal, portanto, fazer reformas do RH, inclusive da remuneração, para garantir o equilíbrio fiscal, seja algo que destrói as carreiras políticas. Eu lhes dei o exemplo do governador Paulo Artung, que sempre defendeu esta bandeira, foi prefeito, inclusive, sempre defendeu essa bandeira e sempre foi essa a sua atuação. E ele se elegeu constantemente. Está aí o governador Camilo, pegando de um outro partido, né, do Ceará, que se reelegeu com esta pauta e com este esforço. Mas há muitos outros governadores ou prefeitos, né, que têm uma atitude completamente irresponsável, e foi o que aconteceu muito no Rio de Janeiro, né, e tem acontecido em muitos municípios. Nós estamos agora no momento de eleição, e é importante que todos nós olhemos para isso. O que é que os candidatos estão nos dizendo sobre o controle do déficit dos municípios? O que é que os candidatos a vereadores e prefeitos têm a nos dizer sobre isso? Eu sei que tem muita gente propondo coisas incríveis. Tem candidato que diz que vai dar auxílio emergencial de 1.000 e não sei quantos reais para todo mundo, tem candidato que vai dar ônibus de graça para todo mundo, tem candidato que vai dar casa para cobrir todos os déficits, enfim, tem gente dizendo que vai acabar com o IPTU, que não vai mais cobrar multa de trânsito, enfim. Gente para dizer que vai gastar dinheiro ou vai deixar de cobrar dinheiro da população tem aos montes nos partidos. Mas quem é que está dizendo com franqueza, nós temos um problema de déficit fiscal e nós vamos destruir o nosso município se nós não enfrentarmos? São muito poucos. E eu acho que esse deve ser um elemento para o qual nós temos que atentar ao escolher os nossos candidatos. Pois bem, então, sem dúvida, esse esforço de reforma tem que ser cobrado das autoridades municipais e estaduais. Nenhuma reforma por norma nacional vai conseguir dar conta de todos os problemas. Agora, podemos sim ter reformas em normas nacionais que tenham um impacto positivo em toda a administração. Então, um exemplo que eu lhes dei seria a edição de uma lei como está sendo defendida pela Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, que é para regulamentar o teto e garantir que ele seja cumprido, o teto de remuneração individual. É isso aí, Fernanda. Muito obrigada, professora. A resposta sobre o sistema judiciário e o Ministério Público
foi um caso também que a gente teve a chance de estudar na escola de formação. E é interessante pensar que agora o ministro que deu essa liminar e ficou com ela durante muito tempo, né, antes de liberar para plenário, é atualmente o presidente da corte, mas também é o presidente do CNJ, né? Então, qual que é o movimento político que a gente vê a partir de agora com essa figura nesse centro de tamanho poder que a gente sabe que é a presidência do STF? Eu vou fazer agora 2 perguntas e aí depois eu sigo para a última, que eu acho que é a mais emblemática e enfim. A primeira é com relação à a utilização de PEC, né, então a pessoa pergunta se seria possível apenas uma reforma, acho que com tantas questões que foram levantadas, uma reforma só é suficiente para cobrir todas essas questões. E aí acho que o senhor já comentou isso, mas se puder retomar ou talvez fazer um resumo, se PEC é a melhor utilização para fazer todas essas mudanças, né? A gente sabe como existe um processo todo burocrático dentro da mudança da Constituição, enfim. E a outra pergunta também é sobre a reforma da lei de improbidade. A pessoa fala que se não seria ousado, entre aspas, no momento atual, ou seja, saindo de um lavajatismo extremo, como ela coloca, realizar uma reforma desse tamanho, enfim, com toda a situação política que a gente tem no país agora. Muito bom. Perguntas bem tranquilas. Bem tranquila. Bem tranquilas. Mas vamos começar pela improbidade, então, pela segunda. Porque essa preocupação acho que é muito legítima. Nós estamos ainda sob a influência do choque, né, da Lava Jato, né? E aí vão mudar a lei da improbidade, vamos aumentar a impunidade. Essa é uma questão que nós vamos recolocar. Em geral, o erro está na pergunta. E este erro nas perguntas tem sido provocado muito por conta de um discurso político a favor da judicialização total ou de um discurso do Ministério Público e de lideranças sindicais e juízes que dizem que aperfeiçoamentos da lei de improbidade são para gerar impunidade. Então, só justificar isso que eu disse, de que hoje há um discurso mesmo político, no mundo partidário, em favor da multiplicação de processos. Eu fugi um pouco da quarentena aqui, andando nos quarteirões em volta da minha casa, no fim de semana, e fui abordado por alguém que queria me dar um papel de propaganda de um vereador. Eu não peguei, evidentemente, porque eu não sei se o sujeito estava com a mão limpa de álcool gel, mas eu olhei a camiseta que a pessoa estava carregando e que tinha lá o nome do vereador, graças a Deus eu esqueci, mas tinha o slogan: vamos processar tudo. Então, tem muita gente oferecendo como solução dos problemas do Brasil processar tudo. Vamos processar todas as empresas, vamos processar todos os agentes públicos, todo mundo processa todo mundo, ok? Gente, isso aí é circo. E nós não podemos nos deixar levar pela proposta de transformar o Brasil num circo. Mais processos e mais processos não lutam contra a corrupção. E o exemplo da Lava Jato mostra que a lei da improbidade ajuda muito pouco na luta anticorrupção. Não foi nenhuma ação de improbidade, que gerou as descobertas da força-tarefa da Lava Jato, inicialmente lá no Paraná, depois isso se espalhou. Foram investigações criminais, policiais. Não tem nada a ver com lei da improbidade. É verdade que houve a recuperação por acordos de recebimentos indevidos de empresas, agentes públicos, etc., nessa operação, mas foram acordos feitos para acabar com ações penais, para evitar a aplicação das penas. Então, é mentira que a lei da improbidade seja um instrumento fundamental na luta contra a corrupção na Lava Jato. É mentira, simplesmente não tem correspondência com a realidade. Alguns vão dizer, não, mas tem muita ação de improbidade proposta, inclusive pela Força Tarefa, lá de Curitiba,
contra agentes que estão envolvidos aí, né, na operação. É verdade, mas isso ocorreu depois, e cá entre nós, nesse caso, eu não tenho a menor dúvida. Ninguém é contra, e nem a proposta do relator Ricardo Zaratini é contra a existência de ações de improbidade em caso de enriquecimento ilícito ou em caso de dano ilícito ao erário. Ninguém é contra, ninguém está propondo isso. Ninguém está propondo impunidade para essas pessoas. Outro dia, o Procurador-Geral de Justiça, aqui de São Paulo e mais alguns, publicaram um artigo no jornal para genericamente fazer essa acusação contra o substitutivo. Pois é falso, não corresponde ao texto. E é lamentável que as lideranças do Ministério Público digam isso. Deviam ser responsabilizadas ao fazer isso. Estão mentindo para a população. A discussão é outra. Sabe qual é a discussão, gente? A maior parte das ações de improbidade são propostas contra gestores públicos no Brasil sem que haja nenhuma acusação de enriquecimento ilícito, nem acusação de dano ilícito ao erário. A maior parte das ações de improbidade é por violação aos princípios. Isto é, porque se quer contestar um ato praticado por uma autoridade pública. Se quer discutir a validade desse ato. Ora, nenhum país civilizado confunde a discussão de validade de atos públicos ou contratos públicos com a punição de agentes públicos. Não é verdade que toda vez que se anula um ato administrativo ou um contrato administrativo, se tem que punir com as sanções graves da lei da improbidade os agentes administrativos que o assinaram. Da mesma maneira que quando se muda as sentenças de primeira instância, não se aplica aos juízes nenhuma sanção de improbidade. Da mesma maneira que quando se julga improcedente uma ação penal proposta pelo Ministério Público, não se propõe ação de improbidade contra o membro do Ministério Público. Simplesmente a ação é julgada improcedente, gente. Então, é falso. A mudança da lei da improbidade não piora a luta contra a corrupção, melhora. Por quê? Isso eu preciso dizer que é muito sério, porque parte dos membros do Ministério Público e do Judiciário fazem de conta que lutam contra a corrupção. Por quê? Ficam julgando essas ações de improbidade contra gente inocente, simplesmente gestores públicos, porque tem medo de enfrentar o crime organizado. Tem medo, tem medo. É muito duro enfrentar o crime organizado. Tem ameaça, tem risco, tem juízes que são mortos, tem promotores que são mortos quando lutam contra o crime organizado. E há crimes organizados, há quadrilhas para roubar os cofres públicos. Então é muito cômodo que o sujeito fique protegido contra isso, propondo ação contra gestores, com acusações de que eles violaram o princípio. Então, a pergunta é muito boa, porque me permite dizer isso com toda a ênfase. A luta contra a impunidade, ela melhora se nós acabarmos com esta verdadeira fraude. Fraude, fazem de conta que trabalham e não estão trabalhando de verdade. Estão gerando fumaça. Com relação à PEC, é uma ótima pergunta também, perguntas muito boas, né? Será que faz sentido a gente investir em PECs? Olha, eu sou crítico. Não é que não se possa reformar, mas é difícil aprovar PEC, viu, gente? Precisa de 3/5 do Senado, 3/5 da Câmara, em 2 rodadas de votação. E tem um problema, você, para aprovar uma PEC, tem que fazer muitos acordos, e as mudanças acabam sendo decepcionantes. A nossa experiência de reformar o RH do Estado, desde 88, por meio de PEC, não tem funcionado. Eu lhes dou um exemplo. Eu falei das regras de teto de remuneração individual. Lá na Constituição de 88 já tinha uma regra, o inciso 11 do artigo 37, dizendo isso que eu mencionei a vocês, que o teto de remuneração dos servidores era a remuneração do ministro Supremo. Já estava na Constituição de 1988. Não funcionou. Por quê? Porque fazia água de todos os lados. 10 anos depois foi aprovada a famosa PEC da reforma administrativa, PEC 19, né? A Emenda Constitucional 19. Então,
em 1998 se mudou o inciso 11, exatamente o mesmo, do artigo 37. Foi a segunda redação. Sabe o que aconteceu? Nada. 5 anos depois se mudou de novo. Em 2003 se aprovou uma outra PEC para mudar a redação do inciso 11. Sabe o que resolveu? Nada. 2 anos depois se aprovou uma outra PEC para incluir um parágrafo 11 no artigo 37 para tentar resolver o problema dos furos no teto. Né? Quer dizer, o teto está furado, chove vantagem extrateto. Então, nós estamos na quarta versão da regra sobre teto da Constituição. E sabe o que adiantou? Nada. As reformas se frustram. Bom, e por que a gente não aprova uma lei que regulamente o inciso 11, o parágrafo 11, né, antes de tentar mudar isso? Como esse assunto, várias outras. Então, eu acho que a gente devia focar nas reformas legais. Se for para gastar energia em aprovar a PEC, eu proporia uma outra PEC. Uma PEC que tirasse o RH do Estado, o RH público, da Constituição. Sabe quantas palavras tem na Constituição sobre RH público? Sem contar as normas de previdência dos servidores públicos. Sabe quantas palavras? 10.000 palavras. A Constituição está cheia de regras que só atrapalham a reforma, a adequação a cada momento necessário do regime dos agentes públicos. Então, o que nós temos que fazer é uma PEC que relacione todas essas normas e diga, olha, elas continuam em vigor, nós não vamos discutir agora a alteração do seu conteúdo, mas elas deixam de ser normas constitucionais e passam a ser leis complementares. Normas de lei complementar. E depois, nós vamos discutir com o quórum de lei complementar se nós vamos aperfeiçoar, mudar, vamos mexer na regra sobre os tipos de vínculos. Ok, vamos discutir como é que faz, mas aí nós podemos colocar mais texto, enfim, podemos discutir aspectos de detalhe que não dá para colocar na Constituição. Então, se for para aprovar PEC, que não é uma coisa fácil, né, eu apostaria numa PEC que melhorasse as coisas, não piorasse. E melhorar significa desconstitucionalizar. Estou dizendo, por exemplo, que é para acabar com a estabilidade, como alguns dizem. Reduzir o nível normativo da regra da estabilidade não é acabar com ela, é fazer com que ela continue vigorando como lei complementar. Para mudar, tem que ter a aprovação de metade mais um dos deputados e senadores, quer dizer, metade mais um do país, por meio de seus representantes, tem que concordar. Me parece razoável, né? A regra da maioria é suficiente para eleger um presidente da República. Talvez não nos Estados Unidos, né? Mas é uma regra razoável, a regra da democracia. Então, vamos colocar democracia no direito público dos recursos humanos. É isso que eu faria se o Congresso Nacional me perguntasse que reforma constitucional fazer. E deveria perguntar, professor, a gente acha que deveria perguntar, o Congresso Nacional deveria escutar essa palestra e convidar o senhor para falar com eles. Eu achei muito interessante a questão que você colocou sobre princípios, porque na minha monografia eu estou vendo muito princípios da administração, do artigo 37 caput da Constituição, e como eles são usados de formas assim, muito diversas e também muito questionáveis, né? Tanto por outros partidos políticos para impugnar alguns atos. Então, no caso, eu estou vendo algumas nomeações a ministérios, mas nesse caso da lei da improbidade, eu vi que existe uma proposta, eu não lembro muito bem qual delas era, mas chegou a ser enviada para o Congresso, que pretendia aumentar o número de princípios desse rol da administração pública. Eu não ia mais fazer perguntas, porque a gente está chegando ao final e tem uma pergunta central aqui, mas queria também saber a sua opinião sobre isso, assim, o quão perigoso, eu acho que é perigoso, mas o que o senhor vê desse aumento de princípios, né? Como que isso pode influenciar, talvez negativamente, mas se for positivamente também, não sei. E a última pergunta é a sua opinião sobre a reforma administrativa que foi enviada pelo presidente, pelo Executivo Federal,
ao Congresso. Muitos pontos foram colocados aqui sobre quais seriam as formas que deveriam ser feitas, os problemas que têm que ser resolvidos, mas qual a opinião sobre essa reforma que foi enviada, essa proposta que chegou a ser enviada, e talvez qual o futuro dela na Câmara, enfim, no Senado também. É isso. Muito bem. Sobre a proposta do governo, eu vou dizer a vocês o mesmo que eu disse aos autores da proposta, quando surgiram com a primeira versão e perguntaram minha opinião, ainda no momento preliminar, e eu disse com toda franqueza e repeti mais de uma vez a eles. Disse, olha, essa reforma feita assim é um equívoco. Por quê? Porque nós não podemos fazer uma reforma só para servidores que vão entrar daqui a 5 anos. Nós temos que fazer uma reforma para servidores atuais. E aí, alguns deles disseram, não, mas e os direitos adquiridos? Eu digo, mas não existe direito adquirido à improdutividade e a privilégio. E é isso que nós temos que mexer. Nós não temos que mexer com o direito adquirido por concurso público de continuar no cargo público. Nós não temos que mexer nisso. Isso não precisa mudar. Quem está lá tem que continuar lá. Não é disso que se trata, mas é de cobrar produtividade e eliminar privilégios. Então, esse é um elemento. Além disso, tem problemas na PEC, como o que se apontou, então já trato da outra questão. Foi justamente a PEC do governo que propôs que, no caput do artigo 37, aumentasse o rol de princípios. Como sabe, todos os alunos de direito, no caput do artigo 37, está o famoso LIMP, né? Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios que estão hoje lá no artigo 37. E o governo propôs, estou com o texto aqui, né, o aumento dos princípios, para incluir o da coordenação, o da unidade, o da responsabilidade, o da boa governança pública, o da subsidiariedade, enfim, e outros. Mas para que isso? O que eles querem atingir com isso? Eu estive participando de manhã do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, que é um evento tradicional que se realiza há mais de 30 anos no Brasil, né, de professores de direito administrativo. E um dos professores que participou da minha mesa disse isso, e eu acho que é verdade. Ele disse, olha, isso aqui é um exercício literopoético, né, que não tem capacidade de impactar em nada a administração pública brasileira. Nada. Mas pode trazer efeitos negativos. Por quê? Pelo que você apontou, Fernanda. Porque os princípios têm sido usados no Brasil de uma maneira inadequada. Quer dizer, eles são invocados genericamente para tomar decisões judiciais, decisões de órgãos de controle, como tribunais de contas, que são decisões preguiçosas. Eu já disse no texto que se tornou famoso, né, que está no meu livro Direito Administrativo para Céticos. Estou fazendo propaganda aqui, viu, Fernanda? Que é o meu livro, assim, síntese do meu pensamento sobre direito administrativo brasileiro, né? E, num dos capítulos, a pergunta é: princípio é preguiça? E aí eu me baseei nas pesquisas sobre a aplicação concreta dos princípios e a deterioração no uso dos princípios na experiência jurídica brasileira. Além disso, como você lembrou, hoje em dia, violar princípios gera condenações por improbidade. Então, veja lá como será bom ver ações de improbidade proposta por violação do princípio da unidade ou da coordenação, seja lá quais forem os comportamentos que serão acusados de violar esses princípios. Enfim, nós vamos piorar ainda mais a utilização da lei da improbidade. Não é uma boa ideia. Então, eu acho que a emenda do governo tem uma qualidade. Eu gosto sempre de dizer das qualidades que as coisas têm, né? Tem uma qualidade de reconhecer que nós temos que rediscutir as regras sobre a administração pública no Brasil. Então, é um reconhecimento de que temos problemas e temos que discutir. Mas ele não ajuda na construção das regras que precisamos ter. Mas, bem, nós temos o Congresso Nacional para isso. O Congresso Nacional fez a reforma da Previdência sem a ajuda do governo, e era necessária. O Congresso Nacional foi o responsável pela construção das regras aprovadas na pandemia, sobretudo em matéria de responsabilidade fiscal e de pagamento ao auxílio emergencial. O Congresso Nacional fez isso, o Congresso Nacional pode fazer também agora, né?
É claro que se o poder executivo ajudasse, né, se o poder executivo ajudasse a fazer reformas, ajudasse no combate à pandemia, ajudasse na educação. Esqueci de falar, foi o Congresso Nacional que conseguiu discutir a PEC do Fundeb, o fundo que foi tão importante para a melhoria da educação fundamental no Brasil e nesses últimos anos, e que tinha prazo de validade, terminava agora, e o governo federal se opôs a toda a discussão desde 2019, pois foi o Congresso Nacional que levou adiante a discussão, conseguiu fazer um acordo lá dentro, e o acordo saiu por conta da ação dos parlamentares. As pessoas falam tão mal do Poder Legislativo, tão mal do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo tem cumprido essa função, com todos os defeitos que ele tem, né? Então, eu creio isso. A PEC do governo é o reconhecimento que temos problemas, mas acho que cabe à população cobrar, ajudar o Congresso a discutir reformas que fazem sentido, e cobrar dos prefeitos, dos vereadores, dos governadores, deputados estaduais, que tenham compromissos com uma reforma administrativa bem orientada, isso é, que elimine as desigualdades do serviço público, que seja fiscalmente responsável, garanta a responsabilidade fiscal e que aumente a produtividade do setor público no Brasil. Muito bem. Para não passar muito mais do tempo, que a gente já deu uma estendida, mas com perguntas muito boas do nosso alunado. E, enfim, professor, muito obrigada. Eu agradeço novamente por toda a fala e por responder todas as perguntas de forma brilhante. Eu aproveito esse momento para fazer divulgação totalmente voluntária e muito contente da Escola de Formação Pública da SBDP, da onde o professor Carlos Ari é o presidente e mantém a Escola de Formação. As inscrições estão abertas até dia 23/11 desse mês agora de novembro. Tá tudo no site sbdp.com e também nas redes sociais. sbdp.org.br. Entre também nas redes sociais, tem vários depoimentos lá. É uma experiência muito interessante, como todo mundo costuma dizer, e eu concordo, a maior experiência acadêmica da graduação. Então participem, se envolvam, é um processo, é uma atividade de iniciação científica anual, mas eu falo que é muito mais do que isso, envolvimento com conhecimento do STF, do TCU, do processo legislativo, de outros tribunais, um estudo de jurisprudência muito aprofundado, enfim. Procurem sobre isso, se informem, porque realmente é um projeto muito interessante e é muito bom ver pessoas da Direito de São Bernardo nesses lugares onde pesquisa acadêmica de exímia qualidade está sendo produzida. Posso acrescentar duas coisinhas, Fernanda? Claro, fica à vontade. Primeiro, a Escola de Formação Pública da SBDP, ela faz questão de ter alunos das diversas escolas, diversas faculdades de Direito de São Paulo, da Grande São Paulo, porque é justamente a reunião deles que permite ter um grupo legal e que acabe levando um pouco do que se faz lá para as suas escolas. Então, essa é a primeira coisa. Então, eu queria estimular o pessoal de São Bernardo, que tem sido presente na Escola de Formação, por exemplo, está aqui a Fernanda, e tem sido fundamental para a Escola de Formação Pública ser o que é há tantos anos. A segunda coisa é que nós temos um esforço muito especial pela inclusão. Nós dissemos isso no edital, né, de seleção, que nós queremos a diversidade socioeconômica, queremos a diversidade racial, queremos pessoas negras, queremos descendentes de índios, enfim, queremos que a Escola de Formação reflita também a composição da população brasileira e do alunado brasileiro. Então, nós vamos dar todo o estímulo necessário para que alunos que têm dificuldades econômicas e que tenham que se afastar dos estágios e tal, para cursar a Escola de Formação, possam fazê-lo. E vamos fazer um esforço para que eles possam estar entre os escolhidos da turma de 2021. É um compromisso nosso de ter essa diversidade. Ela é muito, muito importante para nós. Sempre foi, continua sendo e será cada vez mais. Obrigado, Fernanda.
Não, esse é um quesito muito importante. Você tem, na escola de formação, tem contato com pessoas de faculdades diferentes, então realidades muito diferentes, isso aumenta muito mais o debate, a diversidade, enfim, é um ambiente muito eu costumo falar e eu até coloquei isso no vídeo de divulgação da EF, que é um ambiente muito confortável, muito desafiador, mas muito confortável para você explanar seus pensamentos, se desafiar a pensar de forma diferente, a produzir pesquisa acadêmica de forma qualificada, com pessoas que estão lá para te apoiar, de vários lugares, enfim, é um ambiente realmente muito, muito, muito interessante. Espero que vocês que estão assistindo apliquem. E eu me coloco completamente à disposição para sanar qualquer dúvida. Me chamem para a primeira, segunda ou terceira fase, enfim. Eu já divulguei em alguns grupos, então provavelmente vocês têm meu contato, mas enfim, procurem os representantes, qualquer coisa que eles entram em contato comigo também. Mais uma vez eu agradeço ao professor pela presença, realmente foi uma honra a todos nós do Centro Acadêmico recebê-lo, todo o alunado, essa brilhante fala e muito obrigada de coração e seja sempre convidado, você está sempre convidado para vir na nossa faculdade, porque palestras como essa são muito bem-vindas. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que estiveram conosco. É muito bom estar com gente tão legal, tão carinhosa e tão interessado pelo Brasil. É isso. Obrigado, boa noite a todos vocês. Obrigada, gente. Boa noite.